Em San Antonio, Texas, o ano de 2014 foi marcado pela vida oculta de dois dos respeitados agentes da lei da cidade. O detetive Alex Martinez e o agente Ryan Bennett eram membros estimados do Departamento de Polícia de San Antonio, conhecidos pela sua dedicação à defesa da lei. Seu sucesso profissional, no entanto, foi ofuscado por um segredo que poderia comprometer tudo pelo que trabalharam. Ambos os homens, apesar de suas personas públicas e compromisso com a justiça, mantiveram um relacionamento romântico clandestino. Alex Martinez, 38 anos, estava no Departamento de Polícia de San Antonio há mais de uma década. Ele era conhecido por suas habilidades de investigação e sua dedicação inabalável para resolver casos complexos. Fora do trabalho, Alex era um marido dedicado a Sarah Martinez, uma enfermeira de 34 anos. Eles estavam casados há 12 anos e tiveram 2 filhos pequenos, Emma e Lucas. Sua casa suburbana no bairro tranquilo de Alamoites era uma imagem de felicidade doméstica, um forte contraste com a vida secreta de Alex. Ryan Bennett, 35 anos, juntou-se à força pouco depois de Alex e rapidamente subiu na hierarquia devido à sua ética de trabalho diligente e habilidades de observação aguçadas. Ele era casado com Lisa Bennett, uma professora de 33 anos com um comportamento caloroso e um profundo amor por sua filha adolescente, Anna. Os Bennetts viviam em uma casa bem cuidada na parte norte de San Antonio, onde eram bem vistos por sua comunidade. O caso entre Alex e Ryan começou inocuamente, com uma profunda amizade profissional evoluindo para algo mais. Ambos os homens foram atraídos pela força e caráter um do outro, e seu vínculo gradualmente se transformou em um relacionamento romântico. Foram cautelosos, encontrando-se inicialmente em locais secretos para evitar suspeitas, mas com o passar do tempo, as suas reuniões tornaram-se mais frequentes e íntimas. A manutenção do seu caso exigia um planejamento cuidadoso e sacrifícios significativos. A sua relação limitava-se a momentos roubados e encontros secretos, cada encontro repleto de medo de ser descoberto. Encontravam-se frequentemente em locais isolados, incluindo motéis fora da cidade e refúgios privados, onde podiam escapar momentaneamente das restrições da sua vida dupla. A pressão de viver em segredo teve um impacto significativo em Alex e Ryan. Eles estavam constantemente no limite, sabendo que suas vidas privadas poderiam ser expostas a qualquer momento. O medo de perder as suas carreiras e de prejudicar a vida das suas famílias era um peso constante. Eles fizeram todos os esforços para parecerem normais e engajados em suas respectivas vidas familiares, mas a tensão era palpável. O relacionamento de Alex com Sarah era caracterizado por uma aparência externa de harmonia e afeto. Sarah, uma enfermeira carinhosa e dedicada, desconhecia completamente o caso extraconjugal do marido. Seus filhos, Emma e Lucas, foram o centro de suas vidas, e Alex fez todos os esforços para ser um pai presente e solidário. No entanto, por baixo desta fênix, a mente de Alex estava preocupada com os segredos que ele guardava. Da mesma forma, Ryan manteve uma fachada amorosa com Lisa e sua filha, Anna. Lisa estava profundamente envolvida na comunidade escolar local e era admirada por seu compromisso com a educação. Ryan, apesar de seu relacionamento oculto, era um marido e pai dedicados, participando ativamente das atividades familiares e apoiando sua esposa e filha em seus empreendimentos. O fardo emocional do caso foi agravado pela necessidade constante de descrição. Alex e Ryan dependiam fortemente um do outro para obter apoio, seu relacionamento proporcionando consolo em meio à pressão esmagadora. O sigilo criou um vínculo emocional intenso entre eles, pois entendiam os riscos e as consequências potenciais de suas ações. Apesar do stress, Alex e Ryan estavam determinados a preservar suas carreiras e proteger suas famílias. O seu caso continuou a ser um segredo bem guardado, protegido do escrutínio dos seus colegas e da comunidade em geral. Eles navegaram suas vidas duplas com precisão cuidadosa, impulsionados por uma combinação de desejo, medo e necessidade de conexão pessoal. À medida que 2014 avançava, a natureza precária da sua vida secreta continuava a pesar sobre ambos os homens. Compreenderam as consequências potenciais da exposição do seu caso, não só o risco para a sua reputação profissional, mas também o impacto devastador que poderia ter sobre as suas famílias. Cada interação, cada decisão foi tomada com o conhecimento de que seu mundo cuidadosamente construído poderia desabar a qualquer momento. Assim, as vidas ocultas do detetive Alex Martinez e do oficial Ryan Bennett foram caracterizadas por um tenso ato de equilíbrio. O seu sucesso profissional e as suas responsabilidades familiares foram ofuscados pelo medo constante da exposição, que ameaçava desvendar as vidas que tanto tinham trabalhado para construir. No início de março de 2014, a relação cuidadosamente escondida entre o detetive Alex Martinez e o agente Ryan Bennett enfrentou uma ameaça imprevista e perigosa. Esta ameaça surgiu de Ethan Harper, um jovem de 24 anos com um passado conturbado e um profundo ressentimento em relação a figuras de autoridade. Ethan, filho do tenente Michael Harper, um respeitado oficial do Departamento de Polícia de San Antonio, era conhecido pelos seus pequenos crimes e pela sua relação tensa com o pai.
A sua amargura para com a polícia tinha moldado a sua visão do mundo, alimentando um desejo de vingança e ganho pessoal. O catalisador para o envolvimento de Ethan foi um comentário improvisado feito por sua namorada, Jessica, que trabalhava como recepcionista em um hotel local. Jessica havia mencionado de passagem que 2 policiais frequentemente reservavam uma sala específica para uso privado. Sua observação pretendia ser uma fofoca casual, mas os ouvidos de Ethan se animaram. A ideia de policiais em busca de descrição despertou sua curiosidade, dado seu desdém contínuo pela força e sua tendência a comportamentos oportunistas. A curiosidade de Ethan rapidamente se transformou em um esquema. Reconhecendo a oportunidade de explorar a situação em seu benefício, decidiu investigar mais. Ele convenceu Jessica a ajudá-lo em seu plano. Com sua cooperação, Ethan montou uma câmara escondida no quarto do hotel que era frequentemente usada pelos policiais. A instalação foi meticulosa. Ethan selecionou uma sala conhecida por sua ocupação regular pelos oficiais, garantindo que a câmara fosse colocada em um local onde fosse discreta, mas eficaz. A operação secreta teve lugar numa sexta-feira à noite, no início de março, quando o hotel estava relativamente calmo. Ethan chegou ao hotel sob o pretexto de uma visita casual, permitindo que Jessica o guiasse até o quarto selecionado. Usando uma pequena câmara escondida, Ethan garantiu que ela fosse posicionada para capturar qualquer atividade dentro da sala sem ser detectada. Ele fez questão de verificar cuidadosamente o posicionamento da câmara antes de sair. Na semana seguinte, Alex e Ryan, sem saber do esquema de Ethan, reservaram o mesmo quarto de hotel para sua reunião clandestina regular. A escolha desta sala era uma parte rotineira dos seus esforços para manter o seu sigilo. A câmara, escondida com cuidado, começou a gravar assim que entraram na sala. Ao longo de sua visita, a câmara capturou imagens explícitas de suas interações íntimas, incluindo conversas privadas e encontros físicos. Esta filmagem mais tarde se tornaria a peça central do esquema de chantagem de Ethan. Ethan, agora na posse desta evidência incriminadora, sentiu uma onda de poder e antecipação. As filmagens que ele reuniu foram detalhadas e explícitas, fornecendo uma prova clara do caso de Alex e Ryan. Percebendo o potencial de influência que agora detinha, Ethan começou a formular seu plano de chantagem. No final de março de 2014, Ethan havia contatado Alex e Ryan. Ele organizou uma reunião sob o pretexto de discutir uma questão menor, mas sua verdadeira intenção era muito mais sinistra. Ethan escolheu enfrentá-los em um antigo armazém abandonado nos arredores de San Antonio, um local selecionado por seu isolamento e sua atmosfera intimidante. O armazém, uma relíquia de uma época passada, forneceu um pano de fundo gritante e pressentimento para o confronto. Na reunião, Ethan apresentou a Alex e Ryan as provas condenatórias. Ele exibiu vídeos explícitos e gravações da câmara escondida, enfatizando a natureza detalhada das filmagens. As evidências incluíram não apenas momentos íntimos, mas também conversas pessoais que revelaram a profundidade de seu relacionamento. O comportamento de Ethan era frio e calculista ao apresentar suas exigências. Ele exigiu uma quantia substancial de dinheiro em troca de seu silêncio, deixando claro que o não cumprimento resultaria na exposição pública de seu caso. As ameaças de Ethan eram inequívocas. Ele alertou Alex e Ryan de que divulgaria as imagens para a mídia e seus colegas, destruindo efetivamente suas carreiras e vidas pessoais. A gravidade das suas ameaças colocou uma enorme pressão sobre os oficiais, que já estavam sobrecarregados com o medo de que o seu segredo fosse exposto. A ameaça de humilhação pública e ruína profissional pairava sobre eles. A descoberta das imagens da câmara escondida e a subsequente chantagem de Ethan marcaram um ponto de viragem na vida de Alex e Ryan. A influência que Ethan detinha sobre eles era poderosa e perigosa, preparando o terreno para um confronto dramático e de alto risco. A natureza ilícita da sua relação, combinada com a exploração das suas vulnerabilidades por Ethan, criou uma situação volátil com consequências de longo alcance. No início de abril de 2014, a situação do detetive Alex Martinez e do agente Ryan Bennett tinha atingido um momento crítico. A chantagem de Ethan Harper tinha começado a desvendar a estabilidade das suas vidas, e a tensão estava a tornar-se palpável. As exigências iniciais de Ethan por dinheiro foram atendidas com uma tentativa de negociação de Alex e Ryan, que estavam determinados a manter seu segredo em segredo. Eles conseguiram juntar uma quantia significativa de dinheiro e entregá-la a Ethan, esperando que a ameaça se dissipasse. No entanto, a ganância de Ethan e o fascínio de exercer o poder sobre 2 oficiais de alto escalão o levaram a aumentar suas demandas. Ele começou a solicitar maiores somas de dinheiro com mais frequência, colocando imensa pressão financeira sobre ambos os oficiais. Os repetidos encontros com Ethan afetaram o bem-estar emocional e psicológico de Alex e Ryan. O segredo da sua relação, aliado ao medo da exposição pública, criou um ambiente de ansiedade constante. Cada encontro com Ethan era um lembrete da natureza frágil de suas vidas ocultas. O estresse constante afetou seu desempenho no trabalho e prejudicou suas interações com os colegas. Alex, que já foi um detetive confiável, começou a mostrar sinais de fadiga e distração,
enquanto Ryan, geralmente composto, lutava com crises de irritabilidade. As suas vidas pessoais foram igualmente afetadas. A esposa de Alex, Sarah, uma enfermeira dedicada, começou a notar mudanças no comportamento do marido. Ele era frequentemente distante, preocupado e menos envolvido com seus 2 filhos pequenos. Apesar das tentativas de Sarah de se conectar com ele, a preocupação de Alex com a chantagem e suas implicações criou um abismo crescente entre eles. A preocupação crescente de Sarah foi mascarada por sua crença de que Alex estava simplesmente lidando com o estresse relacionado ao trabalho. Da mesma forma, a esposa de Ryan, Lisa, uma professora com um senso aguçado de valores familiares, observou uma mudança preocupante no comportamento do marido. Ryan estava cada vez mais irritado e retraído, o que Lisa atribuiu às pressões de seu trabalho. A filha adolescente também sentiu uma mudança no pai, aumentando a tensão na casa. O crescente sigilo e isolamento nas interações de Ryan com sua família levou a um ambiente doméstico tenso, embora a verdadeira razão de seu comportamento permanecesse oculta deles. A chantagem de Ethan não só afetou as suas vidas pessoais, como também representou um sério risco para a sua reputação profissional. O medo de seu caso ser exposto aos seus colegas e ao público era grande. O Departamento de Polícia de San Antonio, onde Alex e Ryan tinham estabelecido carreiras respeitadas, seria abalado até ao fundo por tal escândalo. As consequências potenciais incluíram não apenas a ruína profissional, mas também a destruição de suas personas públicas cuidadosamente construídas. A pressão aumentou quando Ethan continuou a fazer exigências irracionais. Suas ameaças tornaram-se mais agressivas, incluindo referências vagas à violência potencial se não cumprissem seus termos. A ameaça iminente de suas vidas privadas serem tornadas públicas levou Alex e Ryan a um estado de desespero. Eles enfrentaram a constatação angustiante de que suas famílias, Sarah, Lisa e seus filhos, viviam sob a sombra constante de seu segredo, que poderia ser exposto a qualquer momento. Alex e Ryan começaram a considerar medidas extremas para resolver a crise. As suas opções eram limitadas e o seu sentido de controle sobre a situação diminuía a cada dia que passava. Sentiam-se presos entre o seu compromisso de respeitar a lei e o medo crescente de perder tudo aquilo pelo que tinham trabalhado. A combinação de tensão financeira, sofrimento emocional e a constante ameaça de exposição criaram uma situação volátil, levando ambos os homens à beira da sua resistência. Em suas tentativas de encontrar uma resolução, Alex e Ryan enfrentaram sentimentos de culpa e traição. Estavam perfeitamente conscientes do impacto potencial nas suas famílias, cujas vidas seriam irrevogavelmente alteradas se o seu caso fosse tornado público. O peso esmagador de sua situação se intensificou, levando-os a explorar soluções arriscadas e potencialmente perigosas para sua situação. O medo do próximo passo de Ethan e a possibilidade de um escândalo público pairavam sobre eles, preparando o terreno para um confronto dramático e potencialmente explosivo. Em meados de abril de 2014, a terrível situação do detetive Alex Martinez e do agente Ryan Bennett atingiu um clímax crítico. Com as exigências de Ethan Arper a aumentarem para além das suas possibilidades e as suas ameaças a tornarem-se cada vez mais ameaçadoras, Alex e Ryan sentiram-se encurralados e desesperados. O medo de suas vidas privadas serem expostas, juntamente com a pressão implacável de Ethan, os levou a considerar medidas drásticas. Na noite de 15 de abril, Alex e Ryan organizaram um encontro clandestino com Ethan em um antigo armazém abandonado nos arredores de San Antonio. O armazém, localizado na 4325 Industrial Parkway, foi escolhido pelo seu isolamento e pela cobertura que proporcionou de olhares indiscretos. O edifício, outrora um local industrial movimentado, era agora uma estrutura decrépita, com janelas quebradas e uma antiga casa, oferecendo um cenário perfeito para um confronto de alto risco. A reunião estava marcada para as 8 horas. Alex e Ryan chegaram ao armazém cedo, com os nervos desgastados pelo confronto iminente. Ambos os homens estavam conscientes da gravidade da situação, entendendo que esta reunião poderia determinar seus destinos. Eles carregavam consigo uma quantia substancial de dinheiro, na esperança de apaziguar as insaciáveis exigências de Ethan e resolver a crise. Quando Ethan chegou, ele foi acompanhado por um sentimento de arrogância e agressão. O jovem de 24 anos, alimentado por seu novo poder e pela emoção de manipular 2 oficiais respeitados, estava vestido com um capuz escuro e jeans. Seu comportamento era conflituoso e suas expectativas eram claras. Ele exigiu a $50.000 adicionais, uma quantia muito além do que Alex e Ryan poderiam fornecer. A insistência de Ethan em mais dinheiro, combinada com sua recusa em negociar, aumentou rapidamente as tensões. A conversa ficou acalorada quando Alex, tentando argumentar com Ethan, tentou explicar suas restrições financeiras. Ryan, que estava visivelmente agitado, começou a perder a paciência com a postura inflexível de Ethan. A situação deteriorou-se quando Ethan os insultou, ameaçando não só expor o seu caso, mas também tornar as suas vidas miseráveis se as suas exigências não fossem satisfeitas. À medida que as exigências de Ethan se tornaram mais irracionais e suas ameaças mais explícitas, Alex e Ryan sentiram que suas opções se estreitavam.
A atmosfera no armazém cresceu cada vez mais carregada de hostilidade. O interior dilapidado do edifício, com os seus escombros dispersos e iluminação fraca, aumentou a tensão e o mal-estar do confronto. O ponto de virada veio quando Ethan, sentindo seu desespero e raiva, se moveu agressivamente em direção a eles. Ele enfiou a mão no casaco, levando Alex e Ryan a temer que ele pudesse estar armado. Em uma decisão de fração de segundo impulsionada pela autopreservação, Alex agarrou um cano de metal deitado no chão, enquanto Ryan tentava conter Ethan. Seguiu-se uma luta violenta. Ethan, pego de surpresa pela escalada repentina, lutou ferozmente. A luta rapidamente se tornou caótica, com os três homens lutando e trocando golpes. O espaço confinado do armazém exacerbou a volatilidade da situação, e o som de sua briga ecoou das paredes. Durante a briga, Ethan conseguiu dar um golpe em Ryan, fazendo-o tropeçar. Em resposta, Alex, impulsionado por um instinto primordial para proteger a si mesmo e seu parceiro, balançou o tubo de metal com força. O golpe atingiu Ethan na cabeça, causando-lhe um colapso. Ethan, gravemente ferido e sangrando, lutou no chão quando Alex e Ryan, ambos em choque, perceberam a gravidade do que acabara de ocorrer. O confronto deixou Ethan mortalmente ferido. A gravidade de seus ferimentos era evidente, e ele sucumbiu aos ferimentos logo após a altercação. O armazém, outrora um local de negociações planeadas, deu agora testemunho de uma trágica reviravolta. Alex e Ryan, ambos em estado de choque e descrença, foram deixados para lidar com as consequências imediatas de suas ações. Na sequência, Alex e Ryan enfrentaram a realidade de sua situação. O encontro violento terminou com a morte de Ethan, e a natureza caótica do confronto os deixou física e emocionalmente abalados. A preocupação imediata era lidar com as consequências do confronto e as implicações que teria nas suas vidas já precárias. A decisão de se encontrar com Ethan, impulsionada pelo desespero e pelas crescentes ameaças, levou a um desfecho fatal. Enquanto estavam em meio aos destroços do armazém, a gravidade de suas ações começou a afundar. O confronto, que pretendia ser uma resolução, resultou, em vez disso, numa tragédia que teria consequências de longo alcance para a sua vida pessoal e profissional. O assassinato de Ethan Harper em 15 de abril de 2014, rapidamente se tornou um caso de alto perfil em San Antonio, Texas. A natureza brutal do crime e o envolvimento dos agentes da lei atraíram intenso escrutínio dos meios de comunicação social e interesse público. O Departamento de Polícia de San Antonio lançou uma investigação imediata, liderada por detetives experientes que estavam determinados a desvendar as circunstâncias complexas e preocupantes que cercaram a morte de Ethan. Ao chegar ao armazém em 4325 Industrial Parkway, os investigadores foram recebidos com uma cena de caos. O corpo de Ethan foi descoberto deitado em uma poça de sangue, cercado por detritos espalhados. A equipa forense iniciou imediatamente o seu trabalho, recolhendo meticulosamente provas da cena do crime. A análise de respingos de sangue, a impressão digital e o exame do interior do armazém fizeram parte do processo de investigação inicial. O detetive John Stevens, um investigador veterano da polícia de San Antonio, liderou o caso. Ele e sua equipa encontraram evidências cruciais que complicariam a investigação. Entre as evidências coletadas estavam o cano de metal usado na briga, a roupa manchada de sangue de Ethan e um celular quebrado que havia caído perto do corpo. A análise forense revelou que o tubo de metal foi usado com força significativa, contribuindo para os ferimentos fatais de Ethan. À medida que a investigação se desenrolava, a equipe forense descobriu evidências adicionais que sugeriam que havia ocorrido um confronto violento. A presença de ferimentos defensivos em Ethan indicou uma luta, e vestígios do DNA de Alex e Ryan foram encontrados no local. Estas provas levantaram suspeitas imediatas sobre o seu envolvimento na altercação. A investigação revelou ainda que Ethan estava envolvido num esquema de chantagem contra dois agentes da polícia. As ameaças e exigências anteriores de Ethan haviam sido documentadas, e ficou claro que Alex Martinez e Ryan Bennett eram os oficiais em questão. Esta ligação levou a uma revisão interna dos seus antecedentes profissionais e pessoais. O relacionamento oculto de Alex e Ryan, anteriormente desconhecido de seus colegas e familiares, tornou-se um foco central da investigação. Seu caso secreto, uma vez cuidadosamente guardado, agora estava exposto por meio de evidências encontradas no celular quebrado de Ethan, que continha mensagens incriminatórias e ameaças registradas. O envolvimento dos oficiais no esquema de chantagem foi exposto, fornecendo um motivo para o confronto que levou à morte de Ethan. O impacto emocional e psicológico sobre as famílias de Alex e Ryan foi profundo. Sarah Martinez, esposa de Alex, uma enfermeira dedicada com um forte senso de família, ficou arrasada com as revelações. Ela não tinha conhecimento do caso de Alex, e a descoberta destruiu sua confiança nele. A notícia do envolvimento de seu marido em um assassinato e sua vida secreta com um colega oficial causou imensa turbulência pessoal e levou a um colapso emocional. Lisa Bennett, esposa de Ryan, professora conhecida por seus fortes valores morais, enfrentou uma crise semelhante.
A traição e a exposição pública da infidelidade e do envolvimento criminoso do marido foram esmagadoras. O escândalo não só afetou a sua relação pessoal com Ryan, como também teve repercussões na sua vida profissional e na sua posição social. A exposição do caso de Alex e Ryan e suas atividades criminosas também levaram a uma profunda mudança em suas relações com suas famílias. Sarah e Lisa, uma vez que apoiavam seus maridos, encontraram-se lutando com sentimentos de traição e raiva. A dinâmica familiar outrora estável foi interrompida, e as consequências do escândalo criaram uma divisão entre Sarah e Lisa, que foram deixadas para processar o impacto emocional das revelações. O frenesi da mídia em torno do caso aumentou o fascínio do público pelo escândalo. Os meios de comunicação informaram extensivamente sobre os detalhes do caso, o esquema de chantagem e o assassinato, criando uma narrativa que cativou a comunidade. O intenso escrutínio complicou ainda mais a investigação, pois a vida pessoal de Alex e Ryan tornou-se alimento para o consumo público. À medida que a investigação continuava, Alex e Ryan enfrentavam crescentes desafios legais. Eles foram submetidos a interrogatórios rigorosos e foram finalmente acusados de homicídio culposo. Os processos judiciais foram marcados pelo interesse público e pela cobertura dos meios de comunicação social, refletindo os altos riscos do caso e as consequências devastadoras para todos os envolvidos. A investigação sobre o assassinato de Ethan Arper revelou a obscuridade da vida de dois respeitados agentes da lei. A exposição dos seus segredos pessoais e profissionais não só levou às suas acusações criminais, mas também teve efeitos de grande alcance nas suas famílias e na comunidade. O caso sublinhou os perigos de vidas ocultas e o profundo impacto da traição sobre os que ficaram para trás. O julgamento dos detetives Alex Martinez e Ryan Bennett começou em 20 de maio de 2014 e rapidamente se tornou um dos processos judiciais mais importantes da história recente de San Antonio. O tribunal estava lotado de repórteres, profissionais do direito e espectadores, todos ansiosos para testemunhar o drama que se desenrolava. O caso, envolvendo dois respeitados agentes da lei acusados de homicídio culposo, atraiu ampla cobertura da mídia e interesse público. A promotoria, liderada pela promotora Laura Simons, apresentou um caso convincente contra Alex e Ryan. Ela argumentou que suas ações não eram espontâneas, mas sim o resultado de premeditação. A promotoria apresentou provas de que Ethan Arper chantageava sistematicamente os policiais, usando gravações incriminatórias para extorquir dinheiro deles. Simons detalhou a extensão do esquema de chantagem, enfatizando que Ethan havia explorado seus medos e vulnerabilidades. Simons destacou a sequência de eventos que levaram ao assassinato de Ethan. Ela pintou um quadro de um confronto que vinha se acumulando ao longo de semanas de crescente pressão de Ethan. A acusação argumentou que Alex e Ryan tinham sido motivados por uma combinação de desespero e um desejo de silenciar Ethan permanentemente. O caso da acusação foi reforçado por provas forenses, incluindo o tubo de metal manchado de sangue, que tinha sido usado na briga, e as mensagens incriminatórias encontradas no telemóvel de Ethan. O impacto na vida de Ethan foi um ponto focal do argumento da acusação. Simons apresentou o testemunho da família de Ethan, que falou sobre a tensão emocional e a turbulência causada por sua morte. Eles descreveram Ethan como um jovem problemático com uma relação complicada com a autoridade, mas também pintaram um quadro dele como alguém cuja vida havia sido tragicamente interrompida. Este testemunho visava humanizar Ethan e sublinhar as implicações mais amplas das ações de Alex e Ryan na vida da vítima. Em resposta, a equipe de defesa, liderada pelo advogado Michael Hayes, alegou que Alex e Ryan agiram em legítima defesa. Hayes argumentou que os policiais haviam sido levados à beira da chantagem e ameaças implacáveis de Ethan. De acordo com a defesa, o comportamento agressivo de Ethan durante o confronto deixou Alex e Ryan sem escolha a não ser agir em autopreservação. A defesa apresentou uma narrativa de alto estresse e extrema coação. Hayes argumentou que os oficiais foram forçados a encurralar-se pelas exigências implacáveis de Ethan e pelas ameaças de exposição. A defesa pintou um quadro de dois homens que haviam sido oprimidos por suas circunstâncias, sugerindo que suas ações foram um resultado trágico, mas compreensível, de serem levados longe demais. Testemunhas forneceram relatos conflitantes da altercação. Alguns testemunharam que Ethan tinha sido agressivo e conflituoso, apoiando a alegação de autodefesa da defesa. No entanto, outras testemunhas e peritos forenses testemunharam inconsistências nas declarações de Alex e Ryan, levantando dúvidas sobre o argumento de autodefesa. O drama do tribunal atingiu o seu clímax durante os argumentos finais. Simons fez um discurso poderoso, enfatizando a natureza calculada das ações de Alex e Ryan e a trágica perda da vida de Ethan. Ela argumentou que suas ações não eram apenas um resultado de autodefesa, mas foram influenciadas por seu desejo de proteger suas carreiras e esconder seu caso secreto. O argumento de Simons visava convencer o júri de que a justiça exigia uma resposta severa para evitar abusos de poder semelhantes. Hayes, por outro lado, apelou ao senso de empatia do júri. Ele argumentou que Alex e Ryan estavam sob imensa pressão e cometeram um grave erro sob coação.
Aí salientou a ruína pessoal e profissional que os oficiais enfrentaram e instou o júri a considerar o contexto mais amplo de suas ações. Após vários dias de deliberação, o júri voltou com um veredito. Alex e Ryan foram considerados culpados de homicídio culposo. O veredito enviou ondas de choque através da comunidade e do Departamento de Polícia de San Antonio. Os oficiais outrora respeitados eram agora criminosos condenados, enfrentando as repercussões de suas ações. Na sentença, o juiz Michael Daniels reconheceu a turbulência emocional e os desafios pessoais enfrentados por Alex e Ryan. Reconheceu a complexidade da sua situação, mas salientou a necessidade de responsabilização. O juiz impôs sentenças de prisão substanciais, refletindo a gravidade do crime e seu impacto na vida de Ethan. À medida que a cena do tribunal desaparecia, as implicações mais amplas do caso tornaram-se aparentes. O julgamento destacou os perigos de viver uma vida dupla e as graves repercussões da traição e do desespero.